Olá, seja muito bem-vindo à Swap Câmbio, seu melhor parceiro para levá-lo além das fronteiras. Eu me chamo João Paulo, sou sócio fundador aqui do Grupo Swap e hoje eu vou falar com você, exportador brasileiro de produtos ou serviços que fez vendas para a Argentina recentemente e não consegue retirar os seus recursos de lá, não consegue ser pago pelas exportações efetuadas, tanto de produtos quanto de serviços. Nós temos uma solução que pode te ajudar, então acompanhe conosco aqui uma apresentação rápida sobre o produto, mas se ficar qualquer dúvida, entre em contato com o nosso time que estamos prontos para te atender imediatamente, tanto aqui quanto na Argentina ou como no Uruguai, fechando todo o ecossistema da Swap, que poderá te ajudar a solucionar esse problema que vem se arrastando já faz um tempo. Bom, vamos lá? Nós vamos falar de estratégias para recebimentos da Argentina. Como efetuar um processo legal para recebimentos da Argentina. É sabido que o governo argentino impôs algumas restrições no mercado e essas restrições elas atingiram em cheio quem faz negócios com a Argentina. Então, se você eventualmente exportou produtos ou serviços nos anos passados, como 23, 22, 21, até mesmo 2020 ainda, e você não tinha recebido ainda por estes pagamentos, provavelmente o seu recurso está retido por lá. E essa retenção não é porque o seu cliente não quer te pagar, é por uma restrição governamental. Essa restrição de acesso a dólares no mercado argentino não permite que o pagamento ocorra em território brasileiro. Afinal de contas, você não exporta em pesos e tampouco em reais. Você deve estar exportando em dólares americanos e o acesso aos dólares lá está super restrito, justamente pelas questões econômicas que o país enfrenta e que tem melhorado substancialmente com o governo Milei. Eu vou até abordar um pouquinho aqui, porque parte das restrições foram liberadas, mas nem tudo ainda é factível de ser feito e nem tudo que você exportou você consegue receber de imediato, tá? Então falaremos um pouquinho das estratégias aqui para receber da Argentina. Nas estratégias, deixa eu só alterar aqui. Junto com a Critéria Uruguai, que por uma triangulação faz os ajustes da operação, e também a Sulken e a Swap no Brasil, que são os dois operacionalizadores, quer dizer, nós vamos fazer toda a documentação necessária, a gente vai chegar nesse ponto, e o Brasabank, que é o nosso banco de câmbio, que somos correspondentes, que vai efetuar o fechamento de câmbio, garantindo todo o crédito dos reais na conta no Brasil, convertendo os dólares que de lá virão, para que você tenha a quitação da dívida também para o seu cliente na Argentina. Tá? Então vamos lá. Quais são os desafios enfrentados hoje na Argentina? E são alguns, tá? Eu vou falar por cima uns 6, mas tem diversos outros aí que vocês que estão no dia a dia sabem exatamente o que pode ser, que pode estar atrapalhando para vocês e que pode ser uma dor que a gente pode sentar e tentar resolver também, tá? Mas de antemão, o governo argentino ele controla a moeda, tá? O controle da moeda. Então, há uma limitação regulatória de quanto que você pode acessar o mercado de câmbio para comprar dólares. E essa limitação regulatória também serve para quando você paga do Brasil para a Argentina, por exemplo, por uma importação, o argentino ele é obrigado a liquidar praticamente de imediato aqueles dólares e converter para pesos, o que não é muito vantajoso, e obviamente que diversas estruturas foram surgindo, tanto na Argentina quanto na triangulação com outros países, para que isso fosse mitigado, esse risco fosse mitigado. Existem alguns produtos, inclusive nacionais, que nós podemos trabalhar aqui, que seriam os câmbios futuros, em que a gente coloca uma data futura para crédito de uma operação,
lá na Argentina. Então, a gente fecha o câmbio hoje e paga daqui 60 dias. Isso significa que o caixa em dólares da empresa na Argentina fica retido no Brasil. São algumas estratégias, mas hoje eu vou focar aqui em você que exporta produtos e serviços, que fazia negócios com a Argentina, que eventualmente parou de fazer porque não consegue receber mais de lá, mesmo sendo um problema governamental e não do seu cliente em si. Tá? Um outro ponto importante são as limitações de acesso que, além de controlar, ele é limitado. Então, quando você consegue acessar, você tem limites. Né? E são limites pré-estabelecidos, como 90 dias sem poder acessar de novo o mercado. Né? Enfim, são diversos limites, diversas características e depende muito também do produto que está envolvido. Né? Produtos essenciais, como alimentos, produtos de limpeza, possuem algumas flexibilidades e algumas estratégias governamentais para que isso não falte no mercado interno e também isso permite que você consiga movimentar os recursos oriundos desses produtos mais facilmente. Mas, no modo geral, tudo é bem complicado. São regras impostas pelo Banco Central. Esse é um ponto importante. Não é uma regra simples que você consegue... poxa, eu troquei de banco lá na Argentina, eu opero com o Banco Itaú Argentina, eu vou operar agora com o... Enfim, Banco de la Nación. Troquei de banco, consigo pagar. Não é assim. Todos os bancos estão debaixo do guarda-chuva do Banco Central. E aí, essa regra, ela é enviada para todos os bancos e todos devem cumprir, tá? Igualmente. Diferentes preços do dólar. E isso é algo que vem melhorando com o governo Milei, e a gente percebe que isso tem melhorado. Quando o governo Milei assumiu, nós tínhamos o dólar turismo, o dólar soja, o dólar milho, o dólar trigo, tudo tinha um dólar diferente, cotações diferentes, preços diferentes, e isso impactava muito, obviamente, o mercado de modo geral. O importador lá da Argentina ficava completamente sem saber quanto o produto dele valeria de fato no mercado externo. Né? E para a gente que do Brasil exporta para lá, a gente não recebia, não tinha como receber por estes recursos. Bom, outro ponto importante é você tem um efeito nas vendas e compras. Por quê? Se você parou de receber pelos seus produtos exportados ou serviços exportados, como você vai continuar a fazer negócios com esse cliente? Mesmo sabendo que ele é um ótimo cliente, mas ele não consegue te pagar. Então, isso é um efeito em cadeia que complicou bastante ali o mercado internacional da Argentina. Fato é que o Brasil tem alguns acordos muito relacionados ao Mercosul, que é o sistema de pagamentos em moeda local, que a gente conversa, que a gente comenta que você poderia fazer uma exportação em reais ou receber em pesos, enfim. Existe. Praticamente falando, funciona? Não muito. Ele funciona muito bem para empresas que exportam, importam produtos, por exemplo, da rede de automotiva, né? Então você vai pegar lá as montadoras, enfim, que possuem operação no Brasil e elas fazem uma compensação de caixa entre elas. Isso funciona até bem, mas assim, não é muito comum. Os bancos até têm um convênio, o Brasil tem convênio com diversos bancos para fazer o SML, não é algo tão difundido, não é algo que funciona muito fácil. Tá? E para funcionar é bem restrito também o mercado, não é todo mundo que aceita, afinal de contas o argentino ele não quer receber reais lá, porque reais não é uma moeda líquida no mercado local, como o dólar é. E o dólar traz mais segurança para eles também. Incertezas econômicas, e aqui são os desafios que nós também vivemos por aqui, né? Então, existe muita incerteza econômica dentro da Argentina, e essas incertezas econômicas, elas geram, obviamente, uma preocupação do governo, e essas preocupações, muitas vezes, refletem diretamente em tudo que a gente já conversou aqui. Então, literalmente bloqueia você de fazer negócios internacionais com empresas argentinas, né? Bom, quais as soluções que nós oferecemos? E aí é um ponto bem interessante de comentar, porque toda vez que você tem um problema, existem soluções que vêm para resolver esse problema, né? Algumas soluções, elas seguem o rito padrão, né, do mercado, que seria fechar um câmbio tradicional, remeter o recurso, enfim. Como isso não acontece,
existem regras para serem cumpridas, a gente tenta cumprir todas elas dentro da legislação, com compliance efetivo disso, garantindo total segurança, e obviamente trazendo isso para o brasileiro que opera a Argentina, trazendo segurança final para que você possa retomar suas atividades. Dentre as soluções, eu vou citar algumas, tá? Volte a exportar seus produtos e serviços. Se você conseguir receber por produtos e serviços que estão em atraso, você pode voltar a utilizar aquele seu cliente, a vender para seu cliente, e obviamente isso retornaria a ter uma negociação comercial transfronteiriça com a Argentina, né? A regulamentação atual com o novo governo Milei, e a gente percebe que a economia argentina tem reagido muito bem, inclusive as reservas em moeda estrangeira, em dólares, na Argentina estão em crescimento. Isso significa que muito provavelmente boa parte das restrições que estamos falando aqui, elas devem cair por terra nos próximos meses, mas ainda não caíram, né? Então, se você estiver exportando um produto ou um serviço que é considerado essencial, você entra numa métrica de pagamento que é quando a mercadoria ou o serviço chega na Argentina, e serviço é super restrito, tá? Mercadoria é mais fácil. A mercadoria chegou na Argentina, passados 30 dias, hoje é permitido que 25% daquela fatura seja paga. Então, o seu cliente vai entrar com o banco dele e falar, olha aqui, eu recebi a mercadoria, já desembaraçou aqui, já chegou, eu tenho agora 30 dias, espera os 30 dias, posso pagar 25%. Depois de 30 em 30 dias, mais 25%. Quer dizer, o seu prazo para receber da Argentina hoje, obrigatoriamente, por uma exportação de produto, porque se falar de serviço é mais complicado ainda, é minimamente de 150 dias para receber todo o valor. Tá? Mas já é algo. Por quê? Se você olhar, operações até 13/12/2023 estão 100% vedadas para pagamento. Não é possível efetuar pagamentos. O governo do Banco Central argentino falou, não, até 13/12, se você tem estoque de dívida, elas ficam paradas. A prerrogativa é que, provavelmente, para final do ano de 2025, isso seja desbloqueado e que vocês consigam receber por recursos que estão de operações com data anterior a 13/12/2023. Tá? Então é algo bem complicado, porque se você exportava, você provavelmente parou de exportar para a Argentina, parou de fazer negócio com um cliente que eventualmente é potencial, mas é por uma restrição governamental, como nós já falamos. Né? Outro ponto é, não seja obrigado a aceitar as taxas abusivas de dólar paralelo. Então, existe lá o mercado paralelo, que você, dólar blue, que eles falam, ou como eu falei, né, diversos tipos de dólares, e essas taxas, elas muitas vezes, e a depender do momento, e aí volta naquela conversa da instabilidade política, da instabilidade econômica, quanto mais instável, mais caro é o desconto aplicado sobre aquela taxa de dólar. Né? Então, são taxas abusivas, sim. Muitas vezes também, o nosso exportador aqui no Brasil está desesperado, precisa receber, aquilo lá está quebrando o fluxo de caixa da empresa local. E aí acaba aceitando descontos de 50%, 60% para dar como quitado aquela operação. E isso não é nada fácil para você, exportador do Brasil. É uma dor, a gente sabe como funciona isso, a gente percebe isso no dia a dia aqui em algumas operações que fazemos para a Argentina. Então, a gente tentou quebrar um pouco disso das taxas abusivas também no mercado paralelo de dólar. Outro ponto importante, você voltaria a poder receber por processos atrasados anteriores a 13/12/2023. Isso que hoje não possui previsibilidade legal de pagamento. Então, qual solução a gente oferece? Estou tentando quebrar aqui as objeções que o mercado colocou, de um modo geral, que o Banco Central argentino colocou. Então, poxa, voltar a receber por operações anteriores a 13/12. Quer dizer, tem estoque de operações por receber? A gente vai lá, conversa com o seu com o seu cliente na Argentina e processa isso de uma forma mais clara e transparente. Ademais, poxa, você percebeu que para você exportar para a Argentina você é obrigado a dar prazo. E o prazo, muitas vezes, e se falando de um país muito instável, pode ser muito ruim. Porque se a economia começa a piorar novamente, esses prazos podem não ser cumpridos.
Basta uma canetada do governo. Então, a gente tem uma possibilidade de voltar a receber por um pagamento antecipado de uma exportação, por exemplo. Tá? E esse pagamento antecipado, ele permite que você faça o embarque somente após o recebimento, como é sabido para quem exporta produtos ou até mesmo serviços. Serviços aqui, novamente, tá? É mais difícil da gente falar, mas existe a possibilidade. Quando é produto, a gente tem a documentação, o embarque, o BL, a gente consegue aprovar isso com mais facilidade, mas não é impossível. Importante a gente trabalhar isso. Bom, vamos lá. Não sofra com os prazos do Banco Central da Argentina, tá? Porque hoje, mesmo que eles te dão algumas prerrogativas, você pode pagar, você tem que entrar com um processo solicitando para poder pagar. E o Banco Central pode olhar e falar, não, isso aqui não é importante, não é relevante no momento, não é essencial. E aí você acaba voltando para o fim da fila. Então isso é muito ruim. Né? Então como nós fazemos para ajudar a quebrar boa parte dessas dores, né? A gente faz o seguinte, nós temos ali naquele ecossistema, nas operações, nós temos um agente, que é uma trading, que fica hoje no Uruguai, que se chama Sulken. A Sulken, ela é uma empresa que possui volumes expressivos, importação, exportação, movimenta muitos dólares, e ela também possui na Argentina uma operação. Então, o que acontece? A gente faz o quê? A gente faz um processo de cessão de créditos e débitos, no qual a gente dá a quitação das dívidas por uma compensação privada. Isso é legal? Sim, isso é legal. Se você chegar no Banco Central do Brasil e apresentar documentos comprobatórios que houve uma cessão daquela mercadoria, daquele produto, daquele serviço a receber para uma outra empresa, e esta empresa está te pagando, não há nenhum problema de efetuar dessa forma. Então, ocorre o quê? Ocorre um registro de uma cessão de uma dívida a pagar na Argentina contra uma empresa no Uruguai, que é a Sulkin, que vai pagar Brasil dólares. Isso de modo geral, tá? A gente pode entrar em detalhes depois, né, conversando melhor sobre o tema. Então, a contraparte na Argentina, o que ela vai fazer para pagar? Ela vai pagar isso como pesos argentinos. Ela vai entregar os pesos lá, o equivalente em peso. E a empresa no Uruguai, que agora é obrigada a pagar nessa sessão, ela vai entregar isso em dólares aqui no Brasil para você. Legal, esses pesos eu entrego aonde? E aí que entra a nossa corretora na Argentina, a Critério. A Critério, ela abre uma conta dessa empresa, uma conta custódia, a gente chama de uma conta comitente, Ela abre uma conta comitente, ela acredita esses pesos lá, quando o peso estiver lá, em 2 dias úteis entra o crédito no Brasil dos dólares, porque ocorre essa compensação entre empresas do mesmo grupo. Né? A empresa, toda a documentação, a operacionalização disso garante para a empresa na Argentina a quitação e garante também aqui no Banco Central do Brasil a quitação do contrato de exportação que estava em aberto. Então você exportou, não recebeu por ele, você tem uma DUI em aberto. Ou você tem um estoque de serviços no seu balanço em aberto. Né? Outro ponto importante que eu não comentei ainda. Poxa, eu tenho empresas na Argentina, subsidiária minha na Argentina, preciso receber dividendos. Dá para receber? Dá. Funciona da mesma forma. Não se limita, essa solução que nós trazemos, ela não se limita a produtos ou serviços. Ela vai para com cotas de participações de empresas, dividendos, juros sobre capital próprio, enfim. Então a gente pode entrar em diversas searas. O ponto aqui é, quero voltar a receber da Argentina. Se você quer voltar a receber da Argentina por um produto que está atrasado ou que não tem previsibilidade legal de pagamento, a gente consegue ajudar. Tá? Então tudo isso fica registrado dentro da Critéria, que é uma corretora local, registrada no Banco Central e na CVM de lá. Na Critéria Uruguai, que vai fazer a transação de cessão, que também é registrada no Banco Central do Uruguai. E também com o Brasabank no Brasil, que é um banco de câmbio registrado. Quer dizer, todo o processo ocorre dentro de um ecossistema muito seguro. Então não somos kamikazes aqui, porque tem gente que vem com a solução mais incrível do mundo. Não, me entrega os pesos aqui que eu te pago em bitcoins no Brasil. Isso é ilegal. Isso é ilegal. Infelizmente, ainda o mercado,
a regulamentação brasileira não permite que você receba por operações transfronteiriças sem registro no Banco Central. E o Bitcoin, ele não entra hoje no registro do Banco Central. Então, isso sim seria ilegal. Ou Bitcoin, ou uma stablecoin, que as pessoas comentam hoje com muita frequência. Então, isso tem que ser levado em consideração. Aqui você tem um ecossistema seguro, que vai te trazer segurança na operação. E o melhor, nós vamos falar a língua do seu cliente na Argentina. Por quê? Nós faremos o contato direto com ele lá, na língua dele lá. O argentino que vai falar com o argentino, o uruguaio que vai falar com o uruguaio, se for o caso, o brasileiro que vai falar com o brasileiro. Quer dizer, falamos ainda a sua língua e a língua do seu cliente para trazer toda a segurança. E tudo isso fecha um ecossistema registrado no Banco Central, no Brasabank. A gente vai fechar um contrato de câmbio que vai dar a quitação para aquela exportação, para aquele serviço, para aquele dividendo, para tudo aquilo que você pretende receber de alguma forma. Perfeito? Entendido até aqui? Bom, até aqui não, nós terminamos, na verdade, a apresentação do produto, né? Então, se você ficou com qualquer dúvida de como fazer, aqui nós temos alguns depoimentos de alguns clientes importantes para a nossa carteira. Eu vou até passar rapidamente, se você quiser acessar essa apresentação, ela estará aqui abaixo na descrição do vídeo. Nós temos os nossos contatos, o contato da nossa mesa operacional, estamos prontos para te atender, prontos para te ajudar a retomar os seus negócios com a Argentina com toda a segurança, com toda a clareza possível. Um ponto importante, o custo de tudo isso, com certeza, é mais barato que o dólar paralelo na Argentina, é mais barato do que você aguardar por 2 anos para receber, porque você deixa de colocar dinheiro no caixa hoje. Então, é um custo que ele é relevante pela estrutura da operação, mas ele te operacionaliza, te dá liquidez, te traz o fluxo de caixa para a sua empresa de uma forma muito rápida e eficiente. Todo esse projeto a gente consegue colocar de pé em 15 dias, falando aqui Brasil e seu cliente na Argentina. Demanda documentação, demanda aceite dos dois lados, demanda conversar com advogados nesse processo. Então, a gente consegue solucionar, mas a gente precisa de tempo e a gente precisa estar próximo de você, cliente, que quer retomar as atividades com a Argentina. Bom, ficou qualquer dúvida? Nossa equipe está pronta para te atender aqui a qualquer momento. Entre em contato conosco. Se quiser, podemos fazer uma conferência, você e seu cliente na Argentina, para apresentar o produto e fazendo sentido para todas as partes, a gente segue adiante com uma cotação e com um processo. Tá bom? Muito bom. Tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês aqui conosco. E não se esquece, acompanhe a gente nas nossas redes sociais. Aqui abaixo você encontra um link também do nosso Zap, que é um cartão de visita virtual, onde você consegue encontrar um e-mail muito importante e que de forma gratuita colocaremos no seu e-mail informações relevantes sobre o mercado de câmbio e capitais estrangeiros no Brasil. Espero que tenham gostado do conteúdo, entre em contato conosco e bons negócios!